Então, pessoal, na videoaula com o slide de hoje vamos falar um pouquinho sobre o ensaio literário. O que é um ensaio literário? É um texto breve, situado entre o poético e o didático. Expõe ideias, críticas, reflexões filosóficas a respeito de um certo tema. A palavra ensaio vem do latim, que significa arte de pensar. Então, ensaio tem a ver com isso, com o pensamento, com a arte de pensar, de filosofar, de argumentar, de criticar. Só que o ensaio literário ele está situado entre o poético, quer dizer, o subjetivo, o pessoal, e o didático, ou seja, o racional, o argumentativo. Então, o ensaio ele é um texto opinativo. Ele expõe ideias, críticas, reflexões de um modo pessoal, né? Então, sempre no ensaio você vai encontrar a opinião, a argumentação, o ponto de vista. O que eu acho interessante no ensaio, que é bom focar para vocês, é que a temática, além de ser livre, ser uma temática ampla e livre, ele também apresenta conclusões originais. Então, o ensaio literário ele é um pouco diferente de outro tipo de ensaio, falaremos mais adiante, porque ele apresenta conclusões originais. É um gênero discursivo, argumentativo, porque é o ato de ensaiar, o ato de pensar, o ato de argumentar. A origem do ensaio, do gênero textual ensaio, ela está ligada aos primeiros escritos no século XVI do filósofo Michel de Montaigne, que é francês. Ele publica a obra Os Ensaios, em 1580. Então, a partir daí começa o gênero textual ensaio. Muito importante observar isso. Existem dois tipos de ensaios hoje na textualização moderna, que é o ensaio acadêmico, que é aquele que você produz como trabalho em uma faculdade, né, nível acadêmico, formal, científico, e o literário, que é aquele informal, subjetivo, que trabalha com a ideia de que mais próximo do popular e mais subjetivo, ou seja, mais ligado àquilo que eu penso, àquilo que eu acredito, não à pesquisa científica em si. As características do ensaio literário, que é o que a gente está chamando a atenção na nossa videoaula, não o acadêmico. Características do ensaio literário: é uma linguagem simples, ou seja, é própria para as pessoas comuns, leitores comuns, não apenas quem estuda naquela área. São textos concisos ou precisos, tem julgamento pessoal, reflexões subjetivas, tem exposição e defesa de ideias, por isso é argumentativo, é original e criativo, é um texto crítico e problematizador, ele cria um problema, cria uma situação, problema, e nem sempre significa que ele vai dar uma resposta acabada. São opiniões, são sensações do próprio autor. E são temas variados. O autor do ensaio é chamado de ensaísta. Os ensaios literários, dependendo da intenção deles, eles podem ser classificados em poéticos, ensaios sobre romances, exercício da escrita, que fala sobre como escrever, sobre filosofia, que versa sobre questões filosóficas, ou mistos, que misturam poema, romance, análise de escrita, análise filosófica e assim por diante. Aqui nós temos alguns exemplos de ensaio. Esse fala de escritores e artistas. Esse aqui fala um pouquinho sobre a questão das cidades, né, dos prefeitos, da política, dos projetos nas cidades, é de Roberto Pompeu de Toledo. Esse aqui, também de Roberto Pompeu de Toledo, ele é um pouco mais histórico, porque ele fala da questão do aniversário da cidade de São Paulo. Então, assim, um ensaio ele é um texto dissertativo, argumentativo, ele apresenta a opinião, o ponto de vista, ele mistura subjetividade com argumentação, então ele não fica só no campo da argumentação, ele tem também o ponto de vista, a impressão subjetiva do autor, é a linguagem mais próxima do público, não é a linguagem acadêmica que só quem estuda vai poder ler, estuda aquele curso, aquele nível, enfim, apresenta ideias e conclusões pessoais. Então, o ensaísta, quando ele escreve o ensaio, ele tira suas próprias conclusões, não dá a resposta pronta, mas ele dá suas conclusões. Daí, então, o nome ensaio, que é o pensamento dele, a arte de ensaiar, ou pensar dele. São temáticas variadas, né? Como vimos o exemplo aí, um falando de um escritor,
o outro falando de questão da política, o outro falando da questão histórica, da comemoração, mas tudo com um viés crítico, com a análise crítica, com a opinião, ponto de vista. E é uma tentativa. Então, daí o nome de ensaio, para nós fica fácil. Um ensaio, quer dizer, eu estou ensaiando, estou tentando argumentar, construir uma argumentação sobre aquela. Quer dizer, eu não entrego nada pronto e acabado, como um trabalho, mas é um ensaio, uma tentativa. Aqui alguns exemplos de ensaio. E vamos lá. Tipo textual predominante no ensaio, que mais aparece, é o dissertativo, porque é um texto de opinião. Principal diferença entre o ensaio literário e o ensaio acadêmico. Lembra o literário é esse que a gente está falando, o acadêmico é mais voltado para estudos, né? Nível mais superior. Então, é a subjetividade. Referências pode ter nos dois, referências a pessoas, personagens, lugares, pensamentos de estudiosos. Temática é o assunto, pode ter em qualquer um. Agora, a subjetividade é mais comum no literário. Por quê? Porque é o pensamento do ensaísta. Linguagem mais comum no ensaio literário, é informal, técnica ou científica. Informal. Técnica e científica é mais voltado para o ensaio acadêmico, não para o literário. Nós estamos focando no ensaio literário, a arte de ensaiar, de opinar, de argumentar, de tentar convencer, apresentar convicções próprias. Esse é um ensaio literário. Então é isso, pessoal. É um breve resumo do gênero textual ensaio literário. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir.